Queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho do nosso capítulo 3, que ele vai abordar aí, gente, as propriedades físicas e químicas, né, dos hidrocarbonetos. No caso, quando a gente fala dos hidrocarbonetos, nós vamos falar desses três grupos do capítulo anterior, que foi o capítulo 2, aonde a gente abordou um pouquinho aí sobre os grupos dos alcanos, dos alcenos e dos alcinos. Então, automaticamente, quando a gente fala aí da propriedade, né? Quando a gente fala aí das propriedades físicas dos hidrocarbonetos, nós estamos falando aí de algumas identificações e que vai ter em cada grupo. Então, algumas características que vai ter em cada grupo. Então, na apostila de vocês, eu quero que vocês grifem aí essas informações que estão antes da imagem, tá? Então, aqui nós temos uma imagem que é um acidente aí, infelizmente, né? São vários acidentes que ocorrem aí no meio ambiente. No caso aqui é uma característica bem comum, que é na questão do derramamento de petróleo. Se a gente for pesquisar aí os índices de derramamento de petróleo que já teve, né? Os danos causados ao meio ambiente é algo estrondoso, né? Não tem nem como a gente quantificar aí quantas espécies que sofreu aí essa mudança, né, de habitat, de situações aí aonde promove aí a dificuldade dela sobreviver. Então, no caso aqui nós temos aí os alcanos, tá? Que tem propriedades físico-químicas que como temperatura de fusão, de ebulição, densidade e solubilidade em água. Então, no caso dos alcanos, eles são essenciais em situações como essa, em que as autoridades responsáveis precisam definir ações mais adequadas para conter no primeiro momento aí a mancha de petróleo que vai ganhando aí um índice muito forte dentro de uma área específica, né? Então, normalmente são utilizados aí esses grupos para conseguir aí diminuir esse aumento, né, dessa mancha aí em alto mar. E aí, no caso, quando a gente fala de temperatura de fusão e ebulição, a gente está falando aí de duas características em que essas substâncias, né, elas conseguem se manter, né? Então, quando a gente fala que os alcanos, eles têm tanto a temperatura de fusão como a de ebulição, eu tenho um valor característico, né? Eu tenho uma constante. E aí, na tabelinha abaixo, a gente fala um pouquinho das interações intermoleculares, porque para cada substância, eu vou ter aí uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição específica, né? Então, eu tenho metano, etano, propano, butano, até o octano. E para cada uma delas, se vocês perceberem, eu tenho aí uma temperatura de fusão e de ebulição. Então, eu consigo saber que aquela substância ela vai chegar até, por exemplo, menos 183,6 graus Celsius, numa temperatura de fusão. E numa temperatura de ebulição, ela pode chegar até menos 88,7. Então, eu tenho um parâmetro, né? Eu consigo medir as minhas estratégias, eu consigo fazer a minha orientação, porque eu sei que substância que eu estou usando e qual é aí a propriedade dela de variação aí de temperatura. Então, essa parte é muito importante, tá? E essas interações, elas fazem a gente lembrar do nosso conteúdo do segundo ano do ensino médio, onde ele fala aí de moléculas polares, de moléculas apolares, e aí vai falar sobre algumas interações muito importantes, como a de Keston e a de London, né? E aí eu vou ter as forças dispersivas, né? Nas forças dispersivas eu vou estar falando aí de moléculas apolares, né? Aonde eu vou ter aí, gente, uma interação muito específica quando eu falo aí das forças de Keston, né? Então eu vou ter as de Keston e eu vou ter as forças de London. No primeiro momento, quando a gente fala de forças de London, a gente está falando de moléculas extremamente apolar, aonde elas são pouco polares. Então, eu vou ter uma distribuição eletrônica aí muito grande. E quando a gente fala de moléculas de Keston, eu falo de moléculas pouco apolar e mais polar do que em relação às de London. Então, eu tenho uma troca entre essas duas interações. Por isso que elas são chamadas forças dispersivas. E aí, no final, eu vou ter as interações intermoleculares quando eu tenho a união aí das forças de London e as forças de Keston, tá?
E aí, nesse caso, gente, nas forças de London, que eu vou ter aí moléculas apolares e bem pouco polar, eu vou ter a interação aí dos dipolo elétrico, né? Então, lembrando do conteúdo do segundo ano, onde eu tenho aí duas substâncias, aonde elas vão ter aí uma interação de dipolo elétrico muito grande, aonde um eixo da substância ela vai induzir aí a outra substância. E o outro, ele vai ser permanente. Então, nós temos aí a imagem aonde uma parte da minha molécula, ela vai induzir, ela vai fazer com que ela chame essa carga da outra substância para fazer aí uma ligação, para fazer uma interação química entre ela, tá? Então, aqui nós temos um esqueminha onde representa aí essas forças que fazem aí a atração. E ela representa aí, gente, uma energia bem baixa em relação às outras interações intermoleculares, tá bom? Então, elas são de baixas intensidades, o fornecimento de uma quantidade de energia relativamente baixa. Então, nas forças de London, essa interação ela vai ser bem menor. Já nas forças de Keston, eu vou ter uma interação bem maior por conta aí da questão aí da polaridade, tá bom? E aí eu vou ter uma definição específica, conforme o tamanho da cadeia carbônica, aumenta aí o processo de temperatura de ebulição e difusão dos alcanos. E também aí vai aumentar a atração, né? Essa interação molecular vai ficar bem mais forte, né? E aí nós temos a molécula de butano, aonde eu tenho aí, né, o carbono ligado ao hidrogênio. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, aonde ela faz essa interação muito forte, né? E eu vou ter depois o heptano, aonde o número de carbono aumenta, né? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a minha interação aí acaba sendo maior porque a minha cadeia, ela é maior do que a cadeia do butano. E aí na página 16, eu vou ter aí um outro quadrinho onde ele mostra as temperaturas de fusão e ebulição de alguns alcanos. Mas aí, gente, os alcanos eles já vão estar numa cadeia bem mais específica, né? Então eu tenho aí o nome dessa cadeia, eu tenho aí a fórmula molecular, então ele tá mostrando aí quantos carbonos eu tenho e quantos hidrogênios eu tenho. E para cada cadeia eu tenho aí uma temperatura de fusão e de ebulição. E aí eu vou ter uma outra imagem, o butano e o metilpropano. Então, o butano, ele tem 4 carbonos na sua cadeia. E o metilpropano, gente, ele vai ter até um processo aí de ramificação. Então, a minha interação molecular, ela acaba sendo maior devido ao processo aí de interação presente dentro de uma área de interação intermolecular. Então, o butano, em relação ao metilpropano, ele vai representar uma variação de cadeias carbônicas intermolecular. Então, a gente consegue perceber aí essa diferença no processo do meu arranjo molecular. E aí, o processo da solubilidade e densidade, né? Então, no caso aqui dos alcanos, eles são formados por moléculas pouco polares, enquanto a água é constituída de molécula polar. Então, no caso dos alcanos, eu vou ter aí um processo de polaridade um pouco menor. Então, aqui eu tenho a água, representando os dipolos elétricos, tá? E aí o metano, vocês podem perceber que há aí uma interação de dipolo bem maior. Então, por isso que ela é chamada de pouco polar. E na água eu tenho uma polaridade maior. E aí, gente, na página 17, nós temos aí um gráfico que representa essa densidade. Então, que a gente consegue perceber que, de acordo com que vai aumentando aí o número de átomos de carbono, a minha densidade também vai sofrendo aí as suas variações, tá bom? E as propriedades físicas dos alcenos e dos alcinos, elas acabam sendo um pouquinho mais proporcionais um grupo ao outro, tá? Então, no caso, gente, os processos dos alcanos, eles são um pouco mais intermoleculares, então eles são um pouco mais fortes do que os alcenos e os alcinos. E nesse caso, gente, a temperatura de fusão e de ebulição dos alcinos é maior do que dos alcenos. Então, nesse caso, eu vou ter uma característica diferente em relação à temperatura. E aí, no caso, eu tenho um quadrinho aqui que representa essa variação de temperatura do grupo dos alcenos e dos alcinos. Então, essa vai ser uma grande mudança aí em relação às moléculas polares, tá, gente? E aí, pessoal, uma característica muito comum desse grupo dos alcenos
e dos alcinos é por conta aí da questão da minha temperatura, porque, gente, a gente às vezes fala assim, temperatura de fusão e de ebulição. Essas temperaturas, elas podem modificar muito aí o processo da minha transformação. Então, quando eu tenho o meu reagente numa forma gasosa, na minha forma líquida, quando eu tenho aí a presença de calor, eu posso ter uma variação de uma cadeia carbônica, eu posso ter um aumento da minha cadeia carbônica e dependendo da temperatura, eu posso ter a diminuição dela, tá? Então, nesse caso, elas são maiores. Então, tanto do alceno como do alcino, ele vai acabar sendo maior aí do que o dos alcanos, tá? E automaticamente a solubilidade em água e a densidade, os alcenos e os alcinos também se assemelham aos alcanos. Então, as mesmas características aí de solubilidade e densidade, elas permanecem aí muito parecidas entre os três grupos. O que vai mudar mesmo, gente, é a questão daí da interação intermolecular em relação à temperatura, porque no conto da temperatura, eles acabam sendo um pouquinho mais fortes do que o grupo dos alcanos. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, gente, em relação a esse conteúdo aí de propriedades, pode chamar a prof no individual. E também a gente se vê aí na nossa próxima videoconferência para sanar todas as dúvidas, tá bom, galera? Tchau, gente!